Antes de entrarmos nessa oração profunda, eu te convido a se juntar a mim em um ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, abre meus olhos espirituais. Isso é mais do que uma frase, é uma declaração de fé de que você deseja discernimento espiritual. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir, e permaneça até o fim, porque vamos fazer uma verdadeira viagem pela Bíblia em oração. Eterno Deus e Pai das luzes, diante da Tua majestade nós nos prostramos, reconhecendo que o verdadeiro discernimento não vem da carne, nem da razão humana, mas do Teu Espírito Santo que sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Tu és aquele que disse: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e por isso começamos esta oração reconhecendo que nada podemos discernir sem primeiro reverenciar o Teu nome, sem primeiro dobrar o coração diante da Tua santidade. Desde o início, ó Deus, vemos como o discernimento foi crucial. No jardim do Éden, Tu colocaste diante do homem a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva foram chamados a discernir entre a obediência e a desobediência, entre confiar na Tua voz ou dar ouvidos à serpente. Mas a falta de discernimento abriu a porta para o engano. A serpente astuta distorceu a Tua palavra, e Eva, em vez de provar os espíritos como João mais tarde nos ensinaria, deixou-se seduzir pelo que parecia agradável aos olhos, mas que era mortal para a alma. Assim aprendemos que desde o início a batalha espiritual está ligada ao discernimento, distinguir entre a verdade da Tua palavra e as mentiras do inimigo. Senhor, quando Caim ofereceu o fruto da terra e Abel ofereceu o melhor do seu rebanho, Tu discerniste o coração de cada um. O homem vê a aparência, mas Tu sondas os pensamentos e intenções. Dá-nos, portanto, olhos espirituais para não julgar segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Ensina-nos a oferecer sacrifícios que agradam ao Teu coração e não apenas atos exteriores que parecem piedosos. Ó Deus de Israel, quando conduziste Teu povo no deserto, Moisés clamou por sabedoria para julgar causas, e Tu lhe deste discernimento e ainda levantaste homens cheios do Espírito, sábios e experimentados. Isso nos mostra que o discernimento espiritual também é necessário para liderar, governar, aconselhar e pastorear. Sem ele, corremos o risco de conduzir o povo pelo nosso entendimento humano, mas com ele andamos segundo a Tua nuvem e a Tua coluna de fogo. Senhor, lembramos da oração de Salomão, que não pediu riquezas, nem longevidade, mas um coração entendido para discernir entre o bem e o mal e governar Teu povo. E Tu te agradaste tanto dessa súplica que lhe concedeste sabedoria como nunca houve antes. Nós também pedimos: dá-nos corações sábios e entendidos, não para a vanglória, mas para julgar retamente, para reconhecer o que vem de Ti e o que vem do maligno. Ensina-nos a discernir como Salomão discerniu entre as duas mulheres que disputavam a mesma criança, revelando a verdade escondida pelas intenções do coração. Senhor, os provérbios que inspiraste falam repetidas vezes que o discernimento guarda o justo. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, o discernimento te guardará. E como precisamos desse guardião hoje? Em tempos em que falsos ensinos abundam, em que muitos chamam o mal de bem e o bem de mal, precisamos do discernimento para não sermos tragados pela confusão deste mundo. Ó Pai, os profetas foram homens de discernimento. Jeremias discerniu que os falsos profetas prometiam paz quando não havia paz. Isaías viu que a idolatria cegava o coração do povo. Daniel, homem cheio de sabedoria, discerniu os sonhos de Nabucodonosor e entendeu os tempos determinados por Ti. Que o mesmo Espírito que revelou a eles os mistérios nos conceda hoje entendimento dos tempos em que vivemos, para não andarmos como insensatos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ó Senhor, quando Jesus veio em carne, Ele mesmo foi o exemplo perfeito de discernimento. No deserto, diante de Satanás, não confiou em impressões ou emoções, mas respondeu com a Tua palavra. Está escrito, Mateus 4:4. Ensina-nos, Senhor, a viver pelo que está escrito, e não pelo que sentimos ou pensamos. Nas parábolas, Jesus revelou segredos do reino que só os de coração humilde podiam discernir. Dá-nos ouvidos espirituais para ouvir o que o Espírito diz à Igreja. Jesus discernia os corações, Ele via a hipocrisia dos fariseus, o engano dos saduceus, mas também via a fé genuína na mulher Ciro-fenícia e no centurião romano. Senhor,
Que possamos ter os olhos de Cristo para discernir não apenas palavras e aparências, mas a essência do coração humano. Ó Espírito Santo, depois da ressurreição de Cristo e do Pentecostes, tu derramaste dons sobre a Igreja, e entre eles, o dom de discernir espíritos. Não é mera intuição, mas um dom sobrenatural para proteger o corpo de Cristo de enganos. Nos dias de Ananias e Safira, Pedro discerniu a mentira que eles tentaram esconder, Atos 5, 3, 4. Paulo discerniu o espírito de adivinhação que possuía a jovem em Filipos. Dá-nos, Senhor, dons espirituais que não apenas edificam, mas também guardam a tua igreja de enganos mortais. Senhor, Paulo orava para que os filipenses fossem cheios de discernimento. E peço isto, que o vosso amor cresça cada vez mais em conhecimento e em todo discernimento, para que aproveis as coisas excelentes. O verdadeiro discernimento está ligado ao amor, não a julgamentos frios. É o amor que nos leva a buscar a tua vontade e a rejeitar o que nos afasta de ti. Senhor, tua palavra nos alerta que nos últimos tempos haveria engano tão grande que, se possível, enganaria até os escolhidos. É por isso que clamamos por discernimento nos dias atuais. Vivemos em uma era de confusão, de informações distorcidas, de falsos mestres e falsos sinais. Sem o teu Espírito, não podemos distinguir o falso do verdadeiro. Mas com o teu Espírito, conseguimos provar todas as coisas e reter o que é bom. Ó Senhor, o Apocalipse nos mostra que o dragão, a besta e o falso profeta enganarão nações inteiras com sinais, Apocalipse 13, 14. Como precisamos de olhos abertos! Como precisamos ser como a igreja de Bereia, que examinava as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Dá-nos discernimento para não seguir modismos religiosos, nem sermos levados por todo vento de doutrina, mas permanecermos firmes na verdade que é Cristo. Pai amado, clamamos por discernimento também em nossa vida pessoal. Discernimento para tomar decisões, para escolher amizades, para lidar com relacionamentos. Quantas vezes decisões erradas nascem da falta de discernimento? Que possamos ser como José, que discerniu os tempos de fartura e de fome e preparou o Egito para sobreviver. Que possamos ser como Esther, que discerniu o momento certo de se apresentar ao rei e salvar seu povo. Esther 4:14. Senhor, o discernimento também é necessário para vencer tentações. Davi, quando discerniu tarde, caiu em pecado com Batseba, e as consequências foram terríveis. Mas José, quando discerniu o engano da mulher de Potifar, fugiu e preservou sua pureza. Ensina-nos a discernir as armadilhas antes de cairmos nelas, e dá-nos força para fugir do mal. Ó Pai, clamamos também por discernimento coletivo como igreja. Que não sejamos como a igreja de Laodiceia, que não discernia sua própria miséria espiritual, mas sejamos como a igreja de Filadélfia, que guardou a tua palavra e não negou o teu nome. Que possamos discernir quando estamos frios, mornos ou quentes diante de ti, e que sejamos despertados a buscar o fogo do teu Espírito. Senhor, ajuda-nos a entender que discernimento espiritual não é apenas saber o que é certo e errado, mas também saber o que é melhor entre duas coisas boas. Paulo orava para que o povo aprovasse as coisas excelentes. Dá-nos clareza para escolher não apenas o que é permitido, mas o que é perfeito segundo a tua vontade. Eterno Deus, como precisamos discernir o tempo em que vivemos. Jesus repreendeu os fariseus porque sabiam discernir o tempo do clima, mas não discerniam os sinais dos tempos. Não queremos ser cegos espirituais. Abre nossos olhos para perceber a tua mão movendo-se na história, para reconhecer quando tu estás nos chamando ao arrependimento, à santidade, à preparação para a volta de Cristo. Ó Senhor, que o teu Espírito faça conosco como fez com Eliseu, que orou para que os olhos do servo fossem abertos, e ele viu que os que estavam com eles eram mais numerosos do que os inimigos. Abre nossos olhos espirituais para enxergar a realidade invisível, para perceber que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Efésios 6:12. Pai de misericórdias, pedimos discernimento para a batalha espiritual. Que possamos usar a armadura de Deus com entendimento, o cinto da verdade para não sermos enganados, a couraça da justiça para não cairmos em acusações, os calçados do Evangelho da paz para discernirmos caminhos de reconciliação, o escudo da fé para discernir e apagar dardos inflamados,
o capacete da salvação para proteger a mente, e a espada do Espírito, que é a tua palavra, para discernir e vencer todo engano. Senhor, terminamos esta oração exaltando-te como o Deus que tudo discerne. Tua palavra é viva e eficaz, mais afiada que espada de 2 gumes, capaz de discernir pensamentos e intenções do coração. Que essa palavra habite ricamente em nós e nos guie em cada decisão. Conceda-nos, Senhor, um coração sábio, olhos iluminados, mente renovada e espírito sensível à tua voz. Que possamos discernir não apenas os grandes sinais, mas também a tua voz suave no dia a dia. Que em tudo possamos provar os espíritos, guardar a fé e andar na verdade. Oramos assim, não em nossa própria justiça, mas em nome de Jesus Cristo, que é a verdade, o caminho e a vida e que voltará para buscar aqueles que discernirem e perseverarem até o fim. Amém. Se esta oração falou com você, declare nos comentários: eu escolho andar no discernimento do Espírito Santo. Isso vai fortalecer sua fé e testemunho. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar esta oração com alguém que precisa de direção espiritual. Que a graça do Senhor te acompanhe, e que o Espírito Santo continue abrindo seus olhos para discernir os tempos e permanecer firme até o fim. Amém.